Bom dia, amados irmãos e irmãs. Hoje é terça-feira, dia 15. Estamos na sexta semana do tempo comum. O evangelho de hoje é o evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos vós não vedes e tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando repartir 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mas, irmãos e irmãs, nós temos aí uma regra clara para o discípulo de Jesus. A regra clara é a regra da partilha do pão. O pão em todas as mesas, como diz o canto de comunhão, né, digamos assim, imperativo que o cristão, né, o discípulo missionário do nosso Senhor Jesus Cristo, trabalhe incansavelmente contra toda fome, contra toda falta de vida digna, né? Então, sempre quando há partilha, ou seja, a comunhão fraterna, sobra. Tanto que sobraram 12 cestos. 12 é o número da perfeição. Na outra ocasião que ele fala, sobram 7, que é o número da perfeição. E qual é a perfeição da partilha? É partilhar o pão de cada dia, partilhar os nossos dons, né? Principalmente para aqueles que mais precisam. Eles são os nossos próximos. O imperativo do amor de Deus é imperativo, né? Que nós amemos os nossos irmãos, amemos uns aos outros, como Jesus nos amou e ama. E Jesus sempre fez essa opção preferencial por aquele que mais precisa. Essa é uma prerrogativa básica do cristão, né? O discípulo de Jesus. Hoje em dia a gente vê muitas coisas absurdas. Quando você fala em pobre, quando você fala em justiça, aí o pessoal já vai falando: esse é comunista. O comunismo não tem nada a ver com isso. Comunhão fraterna é uma coisa, comunismo é outra. Então, quando você pede a Deus e nós nos comprometemos com esse reino de justiça, de solidariedade, de paz, é o reino de Jesus, não é de outras coisas, né? Infelizmente, nós temos muito fake news, né? E uma disseminação muito grande de fake news. E a gente tem que saber o que é verdadeiro. E verdadeiro é Jesus e a sua igreja, com o nosso Papa Francisco, com os nossos bispos, né? E com o nosso povo de Deus, né? Qualquer momento, lugar que vocês vejam ir contra isso, contra essa igreja de Jesus Cristo, contra o Papa, contra os bispos, com tudo que vocês virem ao contrário, aí tem que tomar cuidado. Eu acho que não é uma igreja de Jesus Cristo, não é uma igreja de comunhão, é uma igreja de divisão. Lembremos-nos que diabolos, divisão, né? Não estamos aqui para dividir, estamos para unir e comungar, né? E viver essa justiça e paz. Como diz a música: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Ou seja, buscar primeiro o pão de cada dia, aquele que tem fome. Porque certamente esse é o nosso compromisso maior como cristãos. É o compromisso
com o nosso irmão, que é imagem e semelhança de Deus. Não podemos jamais deixar de ver isso, né? Porque aí vai sobrar, aí certamente vai sobrar 12 cestos, vai sobrar mais 7 cestos, porque a comunhão é aquilo que a gente celebra na Eucaristia. Jesus doa tudo, seu corpo, seu sangue, para a nossa salvação. Então nós não temos condições de doar também, ajudar aquele que mais precisa. Aí seria negligência e aí seria a fermenta dos fariseus. Ou seja, os doutores da lei, os fariseus, que queriam continuar na mesmice. Nós não vivemos na mesmice, muito pelo contrário, nós vamos ter que avançar para águas mais profundas. Nós precisamos trabalhar incansavelmente pelo reino, né? Esse é o trabalho do cristão. Pão em todas as mesas, né? Que certamente a gente deve alimentar o povo com o pão da palavra, tanto o pão material como o pão da palavra de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre. Abençoado dia para todos vocês.